acompanhando essa série, a gente está trazendo alguns problemas e em cima desses problemas, a gente está mostrando como abordar, como encarar esses problemas e também algumas dicas que podem ser úteis para vocês, tá? Para quem está acompanhando ao vivo, tá? Podem mandar os comentários, podem mandar as dúvidas que no finalzinho da nossa live eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Se você não estiver assistindo esse vídeo ao vivo, tá bom? Então, eu recomendo que você deixe sua dúvida aqui nos comentários do post, que aí depois eu tiro essa dúvida com vocês. Legal? Lembrar também que vocês podem me seguir no Instagram e podem ver esse vídeo também no meu canal do YouTube. Os endereços estão passando aqui no rodapé do vídeo, tá? O meu Instagram e também o meu canal do YouTube, beleza? Vamos ao que interessa, vamos começar a resolver as questõezinhas de hoje. Então, igualdades, equivalências e equacionamentos. Antes de mais nada, eu vou precisar saber algumas coisas. Eu vou passar para vocês algumas dicas, tá bom? São orientações gerais que você precisa para poder encarar esse tipo de problema. Então, primeiro, quando você tem um problema de equivalência ou onde você vai ter que montar uma equação, primeiramente você vai ter que saber quais são os valores que o problema não conhece, né? Quais são os valores desconhecidos do problema, e cada um desses valores você vai representar por uma letra, tá? Então, na matemática, todo valor que você não conhece, tá? Todo valor que você não sabe qual é, você vai representá-lo por uma letra, tá? Essa letra, ela pode ser chamada de variável ou de incógnita, tá? Eu particularmente recomendo que você use letras que representem as iniciais dos valores que você não conhece. Por que que a gente normalmente faz isso? E aí vocês vão perceber que na resolução, no comentário das nossas questões de hoje, eu vou utilizar isso. Por quê? Porque isso facilita a sua interpretação de resultados, tá? Então, muitas vezes você usa lá o X e o Y indiscriminadamente, e aí na hora de dar a resposta, de chegar à conclusão do problema, às vezes você fica confuso em quem é o X, quem é o Y, às vezes ele está pedindo uma variável, você dá o valor da outra, e isso pode te induzir ao erro, tá? Então, na hora que você for equacionar, na hora que você for montar as suas equações, as suas equivalências, procure seguir essa recomendação, porque vai facilitar você compreender o que significa cada um daqueles resultados que você obteve naquele problema, tá bom? Trouxe alguns probleminhas para vocês, mas antes eu vou pedir que você se ligue nisso aí, tá? Quando você tem uma equação só, a solução dessa equação é o valor que, quando você substitui na variável lá na letra, você vai satisfazer a igualdade que você tem lá. Então, você encontrou lá um x igual a 2. Se aquele x igual a 2 for a solução da tua equação, quando você substituir o x por 2 na tua igualdade, você vai ter exatamente um lado da igualdade concordando com o outro lado da igualdade, tá? Quando se trata de um sistema, aí eu tenho que perceber que a solução desse sistema é a solução que satisfaz todas aquelas equações que compõem o
sistema, que compõe um conjunto de equações, que é justamente o que a gente chama de sistema de equações. Legal? Vamos ver como é que isso acontece? Então, me segue aí, tá bom? Na tela, probleminha 1, tá? Probleminha bem simples. E aí eu vou sugerir, para esse problema, vocês vão perceber que eu vou sugerir duas maneiras de resolução. Uma delas, você vai montar um sistema de equações e na outra você vai montar apenas uma equação, tá? Como é que você vai perceber se o problema recai num sistema de equações ou numa equação simples? Vai muito do que você entendeu do problema, de como você interpreta e estrutura o seu problema e também das variáveis que você tem nele. Neste caso em específico, eu tenho a possibilidade de pensar das duas formas. Pensar a resolução desse problema tanto por um sistema de equações como somente com o uso de uma equação, tá? Para que a gente entenda o que vai ser feito em cada uma dessas duas sugestões de resolução, vamos dar uma lida primeiro no nosso problema, tá bom? Acompanha aí. Ele diz assim, ó: a fim de arrecadar fundos para obras sociais, um grupo de amigos promoveu um almoço beneficente em que adultos pagaram R$6 e crianças somente R$3, tá? Entre adultos e crianças compareceram 100 pessoas e o total arrecadado nesse almoço foi R$555. Compareceram ao almoço um total de... E aí ele traz as opções. Pelas opções aí, você vê que ele está preocupado em saber a quantidade de crianças que compareceu a esse almoço, tá? Então, o nosso foco é encontrar a quantidade de crianças, tá bom? Eu posso achar a quantidade de adultos? Eu posso. Mas é esse o objetivo do problema? Não, tá bom? Então, eu posso até encontrar essa quantidade de crianças e de adultos. Eu posso até determinar esses dois valores. Mas o meu propósito, o objetivo da questão, que a questão está me pedindo, é justamente a quantidade de crianças, tá? Então, antes de a gente ir para a resolução propriamente dita, vamos acompanhar aqui o que a gente precisa estruturar do problema, ou seja, o que a gente vai precisar fazer para organizar ele direitinho. Então, vamos lá. Como eu disse lá na tela anterior, né? Como eu mostrei lá na tela anterior. Primeiro, você vai reconhecer os valores desconhecidos. Nesse caso aqui, a gente leu e duas coisas não são conhecidas. Primeiro, a quantidade de crianças. Ele não disse quantas crianças compareceram a esse almoço. E é justamente esse o valor que ele quer que eu encontre. E ele também não me disse qual é a quantidade de adultos, tá certo? Eu vou chamar essa quantidade de crianças de C, tá bom? Quem quiser chamar de X pode, mas por que eu vou chamar de C? Porque C lembra criança, tá? E essa quantidade de adultos eu poderia chamar, sei lá, de Y? Poderia, só que eu vou chamar de A, justamente para você lembrar que A é adulto. Veja como facilita. Se você chama a quantidade de crianças, sei lá, de X e a quantidade de adultos de Y, dá para resolver o problema? Dá. Só que na hora que você for resolver o teu sistema de equações ou a tua equação, você pode ficar confuso sobre qual o valor que ele está pedindo para o teu problema, se é o X ou se é o Y. Então, pode causar essa confusão, pode te induzir a um erro, tá bom? Trabalhando com as iniciais, esse risco diminui bastante, porque eu sei que C é a quantidade de crianças que compareceu a esse almoço e A é a quantidade de adultos que compareceu a esse almoço,
tá? Eu também sei que cada criança pagou R$3 por esse almoço e que cada adulto pagou R$6 por esse almoço, tá? E que ao todo a gente arrecadou R$555 com o almoço de 100 pessoas. Então, lendo o problema, o que a gente resume, o que a gente tem de informação desse problema é isso. Que eu não sei a quantidade de crianças e nem a quantidade de adultos, mas que cada criança paga R$3, cada adulto paga R$6. Que ao todo são 100 pessoas e o valor arrecadado com os pagamentos de todas as crianças e de todos os adultos é R$555. Isso aí é o que eu preciso de informação para estruturar o meu problema e aí poder chegar à minha conclusão, à minha resposta, tá bom? Como eu disse a vocês, nós temos duas sugestões de cálculo. Vamos colocar aqui, primeiramente, a primeira. Então, o que seria a primeira sugestão? Vamos lá. São 100 pessoas, e aí quando eu falo em pessoa, adulto é pessoa e criança é pessoa. Então, para eu chegar a essas 100 pessoas, eu vou ter que somar o número de adultos com o número de crianças. Adultos é A, não é isso? Está aqui, ó. E crianças é C. Então, o número de adultos A mais o número de crianças C é igual ao número de pessoas, que é igual a 100. Tranquilo? Daí já saiu a nossa primeira igualdade, a nossa primeira equivalência. Bom? Outra coisa, foram arrecadados R$555 nesse almoço. Aí vamos lá, cada adulto pagou R$6, então eu tenho R$6 vezes a quantidade de adultos, né? E eu tenho cada criança pagando R$3, então é a quantidade de crianças vezes R$3. Juntando o dinheiro arrecadado com os adultos com o dinheiro arrecadado pelas crianças, né? R$555. Aí eu tenho duas equações com duas variáveis cada, tá? Nós temos várias maneiras de resolução para esse sistema. Nós podemos resolver esse sistema das mais diferentes formas. Eu vou sugerir aqui uma mais simples, uma que vocês talvez estejam mais acostumados, que é o processo da substituição. Então, o que é a substituição? Consiste em você substituir o resultado de uma equação na outra equação. Então, você vai obter um resultado com uma das equações e esse resultado será substituído, será trocado na outra equação, tá? A gente sempre deve iniciar esse processo de substituição a partir da equação mais simples. Por quê? Porque a partir da equação mais simples, eu faço o meu caminho também ficar mais simples, tá? O que seria aqui a equação mais simples? A equação mais simples seria aquela que tem os valores numéricos menores. Dentre essas duas aqui, ó, essa equação de cima e essa equação de baixo, eu diria a vocês que essa de cima é mais simples. E aí tem um detalhe. Ele quer achar a quantidade de crianças. Então, uma dica. Quando você tem um conjunto de equações e você quiser achar um determinado valor, isola o outro. Certo? É uma dica que, na maioria das vezes, vai funcionar. Então, eu tenho adultos e crianças, certo? Se eu quero achar a quantidade de crianças, eu vou isolar o número de adultos. O que é isolar? Isolar é deixar esse valor sozinho num dos lados da igualdade. Então, vou pegar essa equação aqui de cima, essa equação mais simples, e esse C que está somando do lado esquerdo vai passar para o lado direito.
Quando ele passa para o lado direito, ó, quem está somando mudou de lado, passa subtraindo. Então, se A mais C é igual a 100, A é 100 menos 100. C, 100 menos C. Ou seja, o número de adultos é o total de pessoas menos o número de crianças. Isso é lógico, porque se você tem apenas dois tipos de pessoas, né? Adultos e crianças, e juntando os dois dá 100, tirando um de 100, vai sobrar o outro. Se eu tirar do 100 o número de crianças, vai sobrar o número de adultos. Se dá 100 pessoas eu tirar o número de adultos, vai sobrar o número de crianças, tá? São dois tipos. Quando você tirar um, sobra o outro, certo? Como eu quero achar o número de crianças, eu devo isolar quem eu não quero encontrar, que no caso é o número de adultos. Beleza? Observem que essa igualdade, A igual a 100 menos C, ela veio da equação de cima. Então, se ela veio da equação de cima, eu vou substituí-la na equação de baixo. Ou seja, nessa equação aqui, 6A mais 3C igual a 555, aonde eu tinha A, eu vou substituir, eu vou trocar por 100 menos C. Então, com isso, ó, eu tenho 6 vezes o A, que agora é 100 menos C, mais o 3C, que continua assim, igual a 555. Note que você tinha equações com dois valores desconhecidos em cada, e quando você faz essa substituição, você transforma isso que você tem em uma equação com apenas um valor desconhecido, e o que permite você encontrar agora esse valor desconhecido, tá? Chegou nesse ponto, agora você só vai trabalhar operações matemáticas. Vai multiplicar aqui, ó, o 6 por 100, o 6 por menos C, né, ó? E o resto continua do mesmo jeito. Então, fazendo isso, ó, 6 vezes 100, 600, 6 vezes menos C dá menos 6C, continua aqui o mais 3C, igual a 555. Bom, próximo passo. Eu vou juntar quem tem C de um lado da igualdade e quem não tem C passa para o outro. Então, eu vou juntar menos 6C com mais 3C e esses 600 que está somando passa para o outro lado diminuindo. Então, esse 600 vai para o outro lado menos 600, ok? Então, fazendo as nossas operações, ó, menos 6 mais 3 dá menos 3. E do outro lado eu vou ter 555 menos 600. Né? Ó, então, ó, menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, por isso que ficou aqui menos 3C. Esse 600 passou para o lado de lá, menos 600. Então, ficou 555 menos 600. Tá? Fazendo essa continha aqui, ó, conserva o sinal do maior, 600 menos 555 dá 45. Como o maior é negativo, vai ficar menos 45, né? Eu divido aqui todo mundo por 3 e troco os sinais. Porque, pense, o que eu tenho aí é uma igualdade. Ou seja, o que tem de um lado da igualdade é a mesma coisa que tem do outro. Então, se eu faço qualquer alteração num dos lados da igualdade e também faço do outro a mesma alteração, o que era igual, o que era equivalente, continua equivalente. Então, o que eu posso fazer aí? Trocar o sinal de um lado, trocar o sinal do outro, que é aquela velha história de você multiplicar por menos 1, e passar esse 3 que está multiplicando para cá, dividindo, tá? Então, você troca os sinais. Ó, trocou o sinal de um lado, do outro, não alterou a igualdade. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ou seja, 45 dividido por 3 igual a 15. Lembra, C é o número de crianças. Então, nesse almoço,
compareceram 15 crianças, certo? Já basta para resolver o meu problema. Lógico, se eu quisesse vir aqui agora e achar o número de adultos, ó, só substituir o C por 15, né? Adultos é 100 menos 15, adultos 85. Ou então pensar que, se são 100 pessoas, 15 são crianças, o que falta para 100 são os adultos. Ou seja, 100 menos 15, 85. Só que, vamos pensar um pouco. O problema pediu o número de adultos? Não. Então, eu preciso achar esse valor? Também não. Isso aqui já me basta. Concluo que são 15 crianças comparecendo a esse almoço, e aí a minha resposta vai estar na alternativa B, tá bom? Lembrando que essa é apenas uma das sugestões que você tem para resolver esse problema, certo? Beleza? Então, aqui, nesse problema, nessa sugestão, o que eu coloquei? Eu coloquei a montagem de um sistema. Vocês viram duas equações com duas variáveis cada, e eu utilizei aí um processo matemático que é chamado substituição. Tá? Eu pego a equação mais simples, isolo uma das variáveis. Normalmente a gente isola aquela variável que não quer encontrar, não quer determinar o valor, e o resultado disso substitui na outra equação. Tá bom? Beleza? Mas lembrando que processos de resolução de sistemas, como por exemplo, uma adição, como por exemplo, uma comparação, enfim, tá? Tem outros caminhos que você pode adotar para resolver esse sistema, tá? Eu não vou colocar todos aqui, porque senão a gente passa a live todinha só falando desse problema, certo? Então, sugestão 1 do problema 1 foi. Vou agora mostrar para vocês uma outra maneira de pensar essa mesma resolução. E aí o que vocês vão perceber é que é uma ideia parecida. Na verdade, é a mesma ideia, só a organização é que vai mudar um pouquinho. Então, deixa eu tirar essa tela aqui. E vou colocar agora a segunda sugestão, onde não mais eu vou pensar num sistema de equações, num conjunto de equações. Eu vou tentar montar uma equação só. Então, lembrem que o problema pede a quantidade de crianças. Então, eu não sei qual é o número de crianças. Vou chamar essa quantidade de crianças de C. E aí, lembrem, são 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, algumas são crianças e as demais são adultos. Então, se do total, que é 100, você tira o número de crianças, você chega na quantidade de adultos, que é algo parecido com o que a gente viu lá na outra resolução. Então, eu tenho um número C de crianças, juntando adultos e crianças dá 100, tá certo? Então, para achar o número de adultos, é só pegar o total, tirar as crianças, vai sobrar a quantidade de adultos, né? Cada criança paga R$3, cada adulto paga R$6. Então, ó, R$3 para cada criança, mais R$6 para cada adulto, e somando tudo, R$555. Pode ver que isso aí é basicamente a conclusão do outro processo de cálculo. Só que aqui a gente ganhou um tempinho, tá? Ao invés de nós montarmos duas equações, nós já agilizamos um pouco o processo, né? E formamos apenas uma equação que contempla todas as informações, tá? A resolução, se vocês observarem, é basicamente a mesma, né? Vou multiplicar aqui 6 por 100, 6 vezes menos C, junta 3C menos 6C, e o 600 passa para o outro lado, tá? Vou fazer essa continha, troco o sinal dos dois lados, divido por 3, conclusão. Encontramos a mesma resposta. Então, o que eu quero que vocês vejam é que
nós podemos, para o mesmo problema, ter várias maneiras de organizá-lo, várias maneiras de resolvê-lo, mas todas elas devem encaminhar a uma mesma conclusão, ou seja, a uma mesma resposta, tá? Então, não importa como é que eu resolvo o meu problema, tá? Como é que eu organizo o problema? Se é por esse primeiro processo ou se é pelo segundo, tá? Independente do processo, da ideia, da organização que eu utilizei, a solução ela deve ser a mesma. E aí, como a solução é a mesma, novamente, a alternativa B de bola. Tranquilo? Probleminha 1, resolvido. Massa. Bora para o segundo. E aí, gente, eu vou pedir que vocês atentem bastante para esse problema. Por quê? Porque essa estrutura de problema é uma estrutura de problema muito comum, mas muito comum em prova de OBNEP, tá? Basicamente, é um problema onde você vai ter 3 valores desconhecidos, tá? 3 valores desconhecidos, e você vai relacioná-los 2 de cada vez, tá? Então, esse tipo de problema é um tipo de problema muito característico, muito comum de prova da OBNEP, tá bom? E até mesmo de prova do Enem, tá? E aí, para a gente não se alongar muito na resolução, eu vou trazer uma sugestão, uma ideia bem simples que vai permitir você resolver rapidinho esse problema, tá? Então, ó, saca essa ideia. É um problema com 3 variáveis, 3 valores desconhecidos, que você vai relacioná-los 2 a 2, 2 de cada vez, tá bom? Lendo aqui o enunciado, o que ele me diz? Ele diz assim, ó. Carlos e sua irmã Andréia foram com seu cachorro Bidu à farmácia do seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito que só marcava corretamente pesos superiores a 60 quilos. Assim, eles se pesaram 2 a 2, eles subiram de 2 em 2 na balança e obtiveram os seguintes resultados. Então, fizeram aí 3 testes. Carlos e o cão pesam juntos 87 quilos. Carlos e Andréia pesam 123 quilos. Andréia e Bidu pesam 66 quilos. Eu vou poder afirmar uma dessas 4, na verdade, uma dessas 5 opções. Tem uma 5ª opção que aqui a minha legenda não está deixando vocês verem, que é um NDI, certo? Vou tirar aqui para vocês verem, são 5 opções, tá bom? Deu para ver aí? Então, uma dessas 5 opções vai ser a opção correta. Legal? Vou colocar de novo meu nomezinho lindo aqui. E bora para a resolução. Bora ver como é que a gente resolve esse probleminha fofo. O computador deu uma velha travada. Não trava na hora da live, seu computador. Computador, não trave na hora da live. Destravou, oba! Beleza. Coisas que acontecem em televisão ao vivo. Beleza? Então vamos lá. São 3 valores desconhecidos aí, tá? O peso da Andréia, que eu vou chamar de A, para você lembrar. A de Andréia, tá bom? B é o peso do Bidu, que também é conhecido como cão ou cachorro, tá? E aí você tem que tomar cuidado, porque ora ele chama o cachorro de Bidu, ora chama o cachorro de cão, tá?
E eu estou falando da mesma criatura. Então, Bidu é o cachorro e o cão é o cachorro também, tá? Então, fica atento nisso. E C é o peso de Carlos, tá bom? Olha o que ele disse aqui, ó. Andréia e Bidu pesam 66 quilos. Ou seja, se eu juntar o peso de Andréia com o peso de Bidu, A mais B, 66. Opa! Deu um reverso para eles aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, ele disse que Carlos e o cão pesam juntos 87 quilos. Então, Carlos é C, o cão é B, juntando 87 quilos. Carlos e Andréia pesam 123 quilos. Então, A de Andréia mais C de Carlos, 123. Andréia e Bidu juntando 66. O que eu sugeri aqui, ó? Então, lembra, são 3 valores desconhecidos em 3 equações, associados 2 deles em cada. Eu pensei aqui em somar as 3 equações, a primeira, a segunda e a terceira. Então, soma tudo que está de um lado, tudo que está do outro. Somando tudo que está de um lado, tudo que está do outro, nessas 3 equações aqui, ó, o A apareceu 2 vezes, o B apareceu 2 vezes, o C apareceu 2 vezes. Sempre somando, né? E aí, do outro lado, quando eu juntar 87 com 123 com 66, vai dar aqui, ó, 276. Uma dica. Percebeu que toda a parte numérica, todos os coeficientes aqui são pares? Se todos eles são pares, eu posso dividir por 2. E aí, por que eu vou dividir por 2 de um lado e do outro? Para deixar essa igualdade mais simples. Então, ó, eu peguei as 3 equações, ó. Carlos mais o cachorro Bidu, 87. Carlos mais Andréia, ou Andréia mais Carlos, 123. Andréia mais Bidu, 66. Somei essas 3 equações, essas 3 igualdades, gerou isso aqui. Divido por 2 de um lado e do outro, e aí se eu faço a mesma alteração de um lado e do outro, o que é igual permanece igual. E aí, aqui, além de ser uma igualdade mais simples, ainda no contexto do problema, seria a soma dos 3 juntos. Então, se eles subissem de 2 em 2, os resultados foram esses que o enunciado me deu. Mas se os 3 tivessem subido juntos na balança, seria o peso da Andréia, mais do Bidu, mais do Carlos, que daria 138. Então, vê que legal. Vou passar aqui para outra tela. Eu tenho as 3 igualdades que eu obtive do enunciado, e essa igualdade que eu obtive somando as 3 equações do problema. E aí eu vou perceber que nessa igualdade de baixo aqui, ó, eu tenho a soma dos 3. E em cada uma das anteriores eu tenho peso de apenas 2. Quer dizer, se eu comparar essa equação dos 3 com cada uma, com qualquer uma delas que tenham apenas 2, sempre vai estar faltando uma pessoa e um peso. Como eu estou trabalhando com uma igualdade, a pessoa que estiver faltando corresponde ao peso que está faltando. Então, se eu pegar aqui, ó, a equação de baixo com essa terceira equação, da quarta, dessa de baixo para a terceira, ó, dessas duas aqui que a setinha está apontando, de uma para a outra está faltando Carlos. E do outro lado está faltando uma quantidade que é a diferença de 138 para 66. Então, ó, eu tirei Carlos de um lado, daqui para cá. Olha de baixo para cima. Eu tirei Carlos de um lado e do outro lado eu tirei 66 e 138. Ou seja, o peso de Carlos é justamente o que está faltando do outro lado. Está faltando Carlos de um lado e está faltando o peso dele do outro. O que está faltando é justamente a diferença de um valor para o outro.
Ou seja, Carlos tem 72 quilos. Fazendo a comparação agora com essa segunda, eu vou ver que da de baixo para a segunda está faltando Bidu. E do outro lado está faltando um valor que é a diferença de 138 para 123, ou seja, 15 quilos. E se eu fizer a comparação com a lá de cima, com a primeira, eu vou ver que da de baixo para a da de cima está faltando ar, está faltando o peso de Andréia. E está faltando a diferença de 138 para 87, que é 51. Para eu saber se essa igualdade ela está correta, basta eu substituir esses valores em cada equação. Se eu conseguir verificar as 3 igualdades, eu digo que essa resposta está correta. Então, vamos verificar aqui, ó. B é 15 e C é 72. 15 mais 72 dá 87. Confere. Quem é A? A é 51 e C é 72. Juntando 51 com 72, de fato, dá 123. E juntando A, que é 51, com B, que é 15, juntando os dois, realmente dá 66. Então, você percebeu que a solução que eu obtive aqui, ela serve para as 3. Se eu quiser testar para essa quarta aqui, equação, também vou ver que 51 mais 15 dá 66. 66 com 72 realmente dá 138. Então, ela verifica para todas as igualdades que eu formei no meu sistema, tá? Voltando aqui com as alternativas, agora a gente vai analisar qual delas é a correta, certo? Vamos analisar aí qual é a correta. Então, vem aqui. Letra A. Cada um deles pesa mais do que 60 quilos? Então, vê. Se cada um deles pesa mais, todos eles têm que ter mais de 60 quilos. E isso não é verdade, porque o único que tem mais de 60 quilos aqui, ó, é o Carlos. Nem o Bidu tem e nem a Andréia tem. 2 deles pesam mais do que 60 quilos? Também não, só um deles, tá? E aí, veja, não são 2 deles juntos. 2 deles. Só tem um deles que tem mais de 60 quilos. Então, não é a letra B. C. Andréia é a mais pesada dos 3? Não. Mais pesado dos 3 é Carlos. Letra D. Peso de Andréia é a média aritmética dos pesos de Carlos e Bidu? Gente, média. Soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Se eu pegar aqui Carlos com Bidu, ó, Carlos com Bidu, tá aqui, 87. Divide por 2, não vai dar o peso da Andréia. Então, não é a letra D. Se não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser a letra E. Nenhuma das alternativas. Ok? Belezinha? Então, é um tipo de problema característico de prova de Obermetro, tá? 3 valores desconhecidos que você associa 2 a 2, tá bom? Fica atento para esse tipo de problema. E se você for lá nos exercícios, tem uma listinha, equações e sistemas, tá? Que, inclusive, eu estou sugerindo como atividade para essa aula. Vocês vão ter outras situações parecidas com essa, tá bom? Vamos lá depois dessa aula, depois dessa live, e baixem a lista de exercícios e tentem resolver, tá bom? Eu trouxe mais 2 probleminhas bem rápidos aqui, tá? A gente já tá com mais de 40 minutos aí de live, tá? 2 probleminhas bem rápidos aqui, só para a gente fechar a nossa participação de hoje, tá? Esse problema 3
Baseado no que vimos nos dois anteriores, dá para resolver rapidinho, tá? Só dá uma lida aí. Aí fala que um supermercado vende 3 marcas diferentes, A, B e C, de sabão em pó, embalados em caixas de 1 kg. O preço da marca A é igual a metade da soma dos preços das marcas B e C. Guarda isso aí. O preço da marca A é igual a metade da soma dos preços das marcas B e C. Então, poderia equacionar assim, ó. O preço de A é a metade da soma dos preços de B e C. Então, a soma dos preços de B e C dividido por 2 é A, tá bom? Depois ele diz assim, ó, se uma cliente paga R$14 pela compra de 2 pacotes do sabão A, mais 1 pacote do sabão B e mais 1 do sabão C, o preço que ela pagaria por 3 pacotes do sabão A seria, pega lá um pouquinho, 2 pacotes de A, mais 1 de B, mais 1 de C, dá R$14. Aqui, ó, 2 de A, mais 1 de B, mais 1 de C, R$14. Ele quer saber o preço de 3 pacotes do sabão A. Só que vamos pensar um pouquinho. Para eu saber o preço de 3 pacotes do sabão A, eu preciso saber quanto custa cada um. Então, o meu objetivo é encontrar o preço do sabão A. Não é isso? Não me interessa saber o preço nem do pacote B e nem do pacote C. Ele quer saber o preço do pacote A. Quanto que eu vou pagar por 3 desses pacotes do sabão A? Eu vou descobrir quanto custa cada um e, sabendo quanto custa cada um, eu vou descobrir o preço dos 3, né? Então, vamos lá. Eu quero saber o preço de A. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Pega essa equação de cima aqui, ó, que ela está mais simples, tá? E aqui você vê que você tem uma igualdade, você tem uma proporção, ó. Você pode fazer, ó, a Mulher Maravilha, ó. Você faz a Mulher Maravilha. Toda vez que você tem uma igualdade entre frações, isso é o que a gente chama de proporção. Você vai fazer o quê, ó? Power, garoto. Power. Ó. Meios extremos, tá bom? Então, você vai ter A vezes 2 e você vai ter B mais C vezes 1. Ou seja, A vezes 2, 2A. B mais C vezes 1 dá B mais C. E aí, olha que interessante. Esse B mais C que você tem aqui na equação de cima é o mesmo B mais C que você tem aqui na de baixo, ó. Então, se o B mais C daqui é o mesmo B mais C daqui, concorda que eu posso trocar esse B mais C por 2A? Percebeu aí que eu posso pegar essa equação de cima e substituir ela na de baixo? Ou seja, aonde eu tinha B mais C, eu coloco 2A. Olha que massa! Então, no lugar de B mais C, eu coloco 2A, tá certo? Ó. De onde é que veio essa ideia? Dessa equaçãozinha que eu tirei aqui de cima, ó. No lugar de B mais C, eu tenho 2A. Então, vou ficar com 2A mais o B mais C, que agora também é 2A, por causa da equação de cima, que dá 14. 2 mais 2, 4. Então, 4A é igual a 14. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 14 dividido por 4, 3,50. Cada pacote do sabão A vai custar 3,50. Só que, atenção, ele não quer saber o preço de um pacote, ele quer saber o preço de 3 pacotes, ó, 3 pacotes. Então, como cada um é 3,50, 3 vezes 3,50, R$10,50, a alternativa B. Tranquilo? E para fechar, um outro probleminha bem parecido, que esse sim foi problema da prova da UBMEC. Veja, esse problema caiu em uma prova da UBMEC, tá bom? E a resolução dele é semelhante
dos problemas anteriores. Se você pegou a ideia, a essência da resolução do primeiro problema, do segundo e do terceiro, resolve esse quarto muito rapidinho, muito facilmente, certo? Quer tentar? Quer dar uma olhada aí? Então, probleminha, esse sim apareceu numa prova de OBMEP, tá? Inclusive foi numa prova de OBMEP no nível 2, se não me engano, foi no nível 2. Porque normalmente, nível 1, a prova do nível 1, estudante de sexto e sétimo ano ainda está se acostumando a essa ideia. Eles gostam de colocar mais esses problemas de equacionamento no nível 2 e no nível 3. Então, essa nossa conversa de hoje, esse nosso episódio de hoje, basicamente vai voltar para as provas do nível 2 e do nível 3. Nível 1 é muito difícil isso acontecer. Não quer dizer que não aconteça, mas é muito difícil de acontecer, tá bom? Pegou aí a ideia? Será que conseguiu resolver? Se conseguiu resolver, coloca a resposta aí no comentário que eu estou acompanhando, viu? Se você conseguiu resolver, se você está assistindo essa aula ao vivo, tá? E você conseguiu resolver, coloque seu comentário aí que eu vou ler, tá? Beleza? Se não conseguir, não tem problema, eu vou resolver esse exercício para vocês. Vou resolver isso para vocês. Mas seria legal que vocês tentassem. Legal? Vou dar um tempinho, quem sabe aparece alguma solução. É um problema fácil, bem fácil. Nenhum comentário? Então, vamos que vamos. Diz assim, ó. Um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. Então, eu tinha um queijo e dividi esse queijo em 4 partes iguais. Se elas têm o mesmo peso, a mesma massa, então eu dividi esse queijo em 4 partes iguais. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais um peso de 0,8 quilos. Eu quero saber qual era o peso do queijo inteiro. Ó, então ele fala num queijo que foi dividido em 4 pedaços iguais, mas ele quer saber não quanto tem em cada pedaço, e sim no queijo todo. E aí você vai ter que se ligar que esse queijo ele é formado de 4 partes, de 4 pedaços. 4 pedaços iguais. Se os 4 têm o mesmo peso, são 4 pedaços iguais, tá bom? E aí eu quero saber o peso do queijo inteiro. Observe que a figurinha está me dando a ideia de um equilíbrio. Ó. Eu tenho aqui uma balancinha de 2 pratos, né? Eu tenho 3 pedacinhos de queijo de um lado, um pedacinho de queijo do outro, mais um pezinho de 0,8 quilos. E o mesmo peso que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. O enunciado disse isso e a figurinha também me dá essa ideia, porque a balancinha está equilibrada. Então, o que eu tenho de um lado é igual ao que eu tenho do outro. O peso que eu tenho de um lado é o mesmo peso que eu tenho do outro. Então, são pesos equivalentes, são pesos iguais. Percebeu? Eu vou chamar cada pedaço de queijo de que, tá? Para você lembrar que é queijo, tá bom? Que, lembrando, é o pedaço de queijo e não o queijo todo, tá? Que é quanto tem cada pedaço. E o queijo todo são 4 pedaços. Então, eu vou olhar a balancinha que está lá
no enunciado, 3 pedacinhos de queijo no lado e um pedacinho de queijo do outro lado, mais 0,8 quilos. Eu passei aqui 0,8 quilos para gramas, porque fica mais fácil você trabalhar muitas vezes com o número inteiro, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqueles 0,8 quilos e passei para gramas. Lembra que quilo é 1000 vezes. Então, eu peguei 0,8 vezes 1000. Ele andou 3 casas, tá? Por isso que 0,8 quilos são 800 gramas, tá? Então, 3 pedacinhos de queijo de um lado, do outro lado, um pedacinho de queijo mais 800 gramas, que é a mesma coisa que 0,8 quilos. Eu quero achar o peso de Q, então esse Q que está do lado direito passa para o lado esquerdo. Está somando? Passa diminuindo. 3Q menos Q, 2Q, igual a 800. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 800 dividido por 2, 400. Cada pedaço, 400 gramas. Eu quero o queijo todo, então o queijo são 4 pedaços. 4 vezes 400 gramas, 1.600 gramas, ou, como a resposta lá está em quilos, 1,6 kg. Então, o queijo todo tem 1,6 kg. Alternativa C. Beleza? Vê como é fácil. E aí, faça um paralelo. Problema 1, 2, 3 e 4. Basicamente, a ideia que a gente resolveu, todos eles, foi a mesma. A ideia é parecida. A execução é que muda um pouquinho, tá? Mas importante você pegar a ideia. Como você resolve o primeiro, você também resolve o segundo, e o terceiro, e o quarto. E outros exemplos que vão estar lá na lista de exercícios que eu estou sugerindo após essa aula, após esse episódio aqui do De Olho na UBMEP, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Aguardem que logo vem o episódio 4, trabalhando outra competência necessária para a prova da UBMEP, tá? Fica atento aí nas redes sociais, que em breve eu vou estar anunciando esse episódio 4, tá bom? Obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima, ok? Tchau, tchau!